Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal DevNaut, seu canal focado em todo o mundo dos games. Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos falar sobre level design. Mas afinal de contas, o que é um level design? Mas que porra é essa? Mas antes de entrarmos a fundo nesse tópico, peço que já deixe um comentário no campo abaixo escrito DevNaut, para ajudar a bugar o YouTube. Dito isso então, vamos voltar para o vídeo. É claro! Level design, ou design de níveis, é a arte de criar os ambientes e desafios dentro de um jogo, tá? É a maneira como o mundo do jogo é estruturado para cativar, desafiar e envolver o jogador. Vamos pegar, por exemplo, o The Last of Us 2 ou 1, tanto faz, para poder entender um pouco sobre o design de níveis. Bom, todos sabem que The Last of Us é um jogo notável por seu excepcional design de níveis, que é meticulosamente elaborado para aprimorar a narrativa e a experiência do jogador. O padrão de level design neste jogo é focado na criação de ambientes realistas e detalhados que servem como pano de fundo para a história, enquanto também oferecem desafios e oportunidades de exploração. Aqui estão alguns aspectos bem chaves aí do level design do Last of Us. É um ambiente pós-apocalíptico, então o jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico e os níveis são projetados para refletir essa ambientação, como a cidade em ruínas, florestas tomadas pela natureza, edifícios abandonados, contribuem para uma atmosfera sombria e opressiva. Narrativa integrada também, que é o level design é usado para contar a história de forma não verbal. Os níveis frequentemente apresentam elementos visuais e ambientais, contam histórias e oferecem insights também no que aconteceu no mundo do jogo. Temos a parte de exploração, onde que os níveis incentivam a exploração. Os jogadores são recompensados por procurar alguns detalhes ocultos, itens colecionáveis, informações adicionais que aprofundam na história. Tem os desafios de combate, que embora a narrativa seja central, então, ou seja, um jogo de história, o jogo também oferece desafios de combate. Os níveis são projetados para fornecer oportunidades táticas, como o uso de ambiente como cobertura ou a criação de armas improvisadas. Temos a parte de quebra-cabeça, também isso ajuda demais a aprofundar na história do jogo, que alguns níveis incluem quebra-cabeças ambientais, que o jogador deve resolver para progredir. Isso também adiciona uma variedade ao gameplay e estimula o pensamento crítico. As características de sobrevivência, que os níveis são projetados para enfatizar a natureza de sobrevivência do jogo. Isso inclui também a busca por recursos, como comida, remédios e munição. Temos um layout orgânico, que os níveis parecem orgânicos e realistas, em vez de estritamente lineares. Jogadores frequentemente têm opção sobre abordar os desafios, como escolher rotas alternativas ou evitar os inimigos. Temos a parte de imersão. O level design é projetado para criar uma experiência imersiva. Atenção aos detalhes, como sons, ambientes, interações com o ambiente também contribui demais para a imersão do jogador. A integração de mecânicas de jogabilidade. Os níveis são projetados para incorporar as mecânicas de jogabilidade de uma forma natural. Por exemplo, o jogador deve usar uma habilidade de escalada, stealth ou crafting para progredir. E temos a progressão da história, que esse é um dos pontos centrais assim também. A narrativa e os objetivos do jogo frequentemente guiam o jogador pelos níveis, garantindo que a jogabilidade e a história estejam intimamente relacionadas, tá? E esse é um dos pontos mais centrais na hora de você criar um level design. Mas então, qual que é a importância de tudo isso então, de um level design? Bom, basicamente é conceber o layout de um nível. Então você cria um esboço inicial de um nível, definindo estruturas, caminhos, pontos de interesse, os desafios dos jogadores, onde os jogadores encontrarão, criação de ambientes, progressão do jogo, testes e ajustes, narrativa e o fluxo, direção de arte, documentação, otimização, polimento, aprendizado constante e também a criatividade. Esses são os pontos mais importantes aí. Porra, tudo isso? Eu não vou entrar em detalhes porque o vídeo vai ficar Extenso, tá? mas enfim, quais são os desafios de um level design? Bom, a primeira e o mais complexo de todos é criar um bom equilíbrio entre desafio e diversão, que essa é uma parte não só central de um level design, mas também de qualquer parte na área de games, né, que você encontrar um equilíbrio ali. O segundo é como guiar os jogadores de forma sutil, sem que eles percebam, e considerando as limitações técnicas como hardware e orçamento, como a gente vai fazer isso de uma melhor forma. E uma experiência minha pessoal, quando eu estava desenvolvendo meu primeiro jogo, que eu coloco aí até no campo da descrição abaixo aí, é um jogo que eu publiquei no itch.io, para desenvolver ali meu level design foi bem intenso, porque, era meu primeiro jogo que eu estava desenvolvendo, eu não sabia nada de level design, então eu comecei a gambiarrar, eu tive algumas referências como jogos de plataforma, que é um jogo de 3D plataforma, que é o meu jogo, então eu tive algumas referências, alguns pontos de referências por conta de jogos que eu joguei no passado, jogos que eu tenho como referência ainda, que são, um dos melhores jogos pra mim, que é o Mega Man. Então eu falei assim, por que não a gente cria um Mega Man 3D, tá ligado? Bom, pra resumir então, o level design é uma parte fundamental na criação do jogo pra moldar a experiência do jogador final. E no campo dos comentários abaixo aí, compartilhe qual que é o seu jogo favorito em termos de level design e o porquê dele, tá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar pros seus amigos e inscreva-se aí no canal pra você não perder mais vídeos de conteúdos relacionados a desenvolvimento
desenvolvimento de jogos, beleza? Vou ficando por aqui e no mais, tenha um ótimo dia.